Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. começa aqui. Let's begin. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um DevSecOps Podcast, episódio... Espera que eu me perdi aqui. Episódio 20, Cássio. Episódio 20 da terceira temporada. É que eu confundi o número do episódio com a série do SDL. Mas enfim, episódio 20 da terceira temporada está no ar do 1º de junho de 2022. Parte 6 do nosso SDL, né, nossa série do SDL que a gente tem feito de 12 episódios para falar das práticas, né, do Microsoft SDL, muito importante. Hoje a gente vai falar sobre Define and Use Cryptography Standards, né? Definir e utilizar padrões de criptografia. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Da grama, burro morre de fome. Mudou tudo o padrão, os caras se matam aqui, né? Velho, fazer o quê? Mas o que não mudou é que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmax e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, distribuidora da Checkmax no Brasil, está abaixo na descrição do episódio. Como sempre, no YouTube, lá no site, em tudo que é lugar digital, e você vai achando os links que importam. Bom, mudou a grama, mudou o gado massa fome. Ó, pra você ter ideia, o Rodrigo tá em outro lugar, tá com o microfone cagado, o Marcos tá com a voz zoada, que tá com dengue, seborreia, covid, tá com tudo junto. Chico Gunha também, Mas faz parte. E é um episódio que eu confesso, né, o tema específico, eu confesso que eu sou fraquíssimo em criptografia. Só se pegar o método .encrypt, passa a string, volta o criptado e acabou. É isso que eu sei fazer. Eu acho que de nós três, o Rodrigo é o mais forte nesse tema, porque eu também sou fraco pra caramba. Tô confiando nele também. Eu também. Antes eu tava aqui, Cássio, o que é criptografia? Mas tava caçando aqui. É até interessante a gente falar isso, ser aberto, porque criptografia é uma coisa muito séria. É muito séria. Não pode chegar, manjar meia boca e falar, cara, eu manjo. Porque você tá lidando com criptografia serve para você lidar com dados sensíveis, né? E de repente você fala, eu garanto, ninguém vai conseguir passar por essa criptografia, e daí o cara roda um brute force, qualquer coisa, por 2 minutos e quebra a sua criptografia. Então, inclusive, cara, já começo falando e... Manda. É bem comum você ver empresas usarem bibliotecas próprias de criptografia, e tem lado bom e tem lado ruim. O lado bom é, se a empresa tem um nível de maturidade muito alta, se existem pessoas, como eu posso dizer, dedicadas a isso, né, que estudam realmente, isso leva a sério, maravilha. Agora, se é um cara como a gente, assim, que, cara, eu sei o que é, ouvi falar, já trabalhei, já uso várias vezes, né, uso alguma biblioteca, e não tem essa vivência, às vezes não sabe como funciona, tipo, de ponta a ponta, não é um matemático, cara, não use, é ruim mesmo. Então, coisa séria, não se brinque com isso, né? Aliás, isso que você está comentando é um anti-requisito de segurança. Desenvolver o próprio algoritmo ou não, usar a própria criptografia. É um anti-requisito porque, é o que você falou, cara, dificilmente as empresas hoje que trabalham com software sabem fazer software direito, né? Então, é uma bela ironia, ainda mais criptografia. Eu cheguei a pegar casos que o cara... Eu falei, cara, como é que você tá validando tal coisa? Eu fiz isso aqui uma função de criptografia. Falei, mano, deixa eu ver isso aí. E o cara usou um algoritmo mesmo de encriptar, mas ele tava fazendo os cálculos, gerando número e tal. Falei, mano, não rola, velho. Não, mas ninguém passa por isso aqui. Falei, mano, mas não é assim que funciona. É tanto que, pegando um pouco aí do conceito, né, quando a gente fala de Define and Use Cryptography Standards, o próprio SDL fala isso, ele fala, defina e utilize um padrão de criptografia. Ele não fala, crie um padrão de criptografia. Porque existem empresas específicas, como é o caso da RSA, inclusive estamos na semana da RSA lá em Las Vegas, né, vai rolar o evento da RSA aí dia 6 de junho, se não me engano. De 6 a 11. Um dos mais famosos aí do mundo de segurança, bem legal lá em Las Vegas. Queria participar um dia eu chego lá. Mas voltando ao padrão, né, a RSA é um dos padrões bem conhecidos, dentre outros, né, então o fato é você definir qual faz sentido para o seu negócio, para a sua aplicação, para o seu dado, para o seu contexto, e utilizá-lo na melhor forma. Porque esses padrões já foram testados,
aprovados, enfim, por uma série de cadeias, pessoas, órgãos, enfim, e são bem utilizados e aprovados. Não à toa é assim que é gerado o SSL, o TLS, e todo mundo aí da criptografia e das siglas que a gente já sempre ouviu falar. Então, acho que o ponto que a gente quer falar um pouquinho aqui hoje, né, abordar no episódio de hoje, não é qual criptografia usar de fato, né, ou como aplicar na prática, mas sim olhar para isso no seu ciclo de desenvolvimento seguro. E aí o que o Rodrigo falou, cara, é um exemplo clássico de erro. A galera sempre tá utilizando, sempre tá querendo desenvolver o seu próprio algoritmo de criptografia ou sua função de hashing e tal. Não é legal. As próprias bibliotecas do seu framework te oferecem várias funções disso, e algumas delas já não são mais safes. Algumas delas você já pode prever como é que ela vai gerar o embaralhamento dos dados, né? De acordo com a falha algoritmo que ela já tem. Várias delas já têm esse problema. Então, por isso que a prática é definir um padrão, né, escolher um padrão ali e utilizá-lo no seu ciclo de desenvolvimento. E aí que acho que a gente pode abordar, e aí levar para os meninos comentários também, quando eu devo abordar criptografia, né? Por que eu devo usar criptografia? Vocês acham que eu devo pôr criptografia em tudo? Ou algumas coisas? Ou em porra nenhuma criptografia? Até pegando esse gancho que você falou aí, de se usar em tudo ou não usar em tudo, eu passei por uma empresa que eu tinha um maníaco da criptografia. O cara criptografava tudo. DevSecOps. Manicripto. Maníaco da criptografia. Aí teve uma época que ele falou, não, eu amo criptografia, manjo pra caralho, ele decidiu criar um algoritmo de criptografia. Não tem, tudo lindo, eu não manjo, confesso, não conheço nada de criptografia. Esse maníaco criou a porra do algoritmo nele. Qual que foi o BO? O algoritmo de criptografar tava muito legal, mas ele de descriptografar, não sei que porra que ele fez no método lá, tava passando acho que um algoritmo a menos, a mais, ele cagou o sistema todo, cara. Criptografou tudo em banco. O cara criou um ransom. Ele criou um ransom irreversível. Ele criptografou a porra toda da base. Eu falei, caralho, viado. Mano do céu. Aliás, tem um... Quando eu estudava, quando eu fazia minha especialização em forense, eu lembro de a criptografia é uma antiforense, inclusive, né? Porque é uma das coisas que é impossível de quebrar, dependendo do algoritmo que você está utilizando, obviamente. Então, existe um ditado que era só cripto salva. Então, teve um caso, por exemplo, vocês devem lembrar aí do caso do Daniel Dantas, né? Um caso bem famoso no Brasil, que foi investigado pela Polícia Federal. O HD dele ficou com a Polícia Federal no Brasil por um ano e meio. Mandaram pro FBI nos Estados Unidos, ficou 6 meses, 3 meses lá. Ninguém conseguiu criptografar. Então, no fim das contas, a pena e todas as evidências e provas que não conseguiram capturar do computador dele, né? Você não tinha prova, você não tem evidência. Então, reduziu a pena, enfim, né? O caso deslanchou aí, vocês podem procurar o caso do Daniel Dantas, é bem famoso, mas tecnicamente falando foi um caso que poderia ter sido diferente se não tivesse criptografado a máquina dele. Então ele tinha usado a criptografia específica lá para proteger o HD dele, então não conseguiu se quebrar. Inclusive em 2015 eu estive no laboratório da Polícia Federal em Brasília, e eu falei, Brasil é uma bosta, tudo zoado. Cara, o lugar é fantástico, tem uma sala lá com um cluster de máquinas super poderosas só para testar o tempo de quebrar uma criptografia, por exemplo. Então, por exemplo, cara, temos um caso aqui, roda lá o algoritmo de teste. Então o cara vai te dar um cálculo, mano, isso aqui vai demorar 82 bilhões de anos pra você quebrar essa criptografia. Beleza, descarta o caso. Isso aqui dá pra demorar uma semana, porque o algoritmo tá fraco. Opa, beleza, então vale a pena investir naquele caso e investigar. Então tem clusters e máquinas para fazer o processamento de quebra, enfim, de várias coisas desse tipo, porque criptografia é um dos recursos de segurança mais poderosos que tem. O Rodrigo falou muito bem no começo, né? Uma coisa muito séria, porque é um dos recursos mais poderosos que tem, se bem aplicado. Né? Se não fizer igual o maníaco da criptografia aí que o Marcos trouxe, que vai cagar com tudo. Ou pior, né? Você vai aplicar uma criptografia que é possível reverter facilmente, né? Sei lá, com algum seed, com alguma forma ali de utilização, brute force, como o Rodrigo colocou. Então você consegue reverter a criptografia, ela é fraca, né? Ou prever e tal. Obviamente, né? Dependendo do tempo que isso vai levar para acontecer, pode até ser viável, mas normalmente não é. Então é um pouquinho da introdução de hoje. E também, né? Um pouquinho mais tecnicamente, o que eu falo no SDL, né, cara? Definir um padrão de criptografia. Eu queria trazer esse contexto aqui para vocês, que é o seguinte: quando você precisa usar criptografia, é exatamente para proteger um dado ou uma informação. O dado ou a informação, ela é sempre o alvo do atacante. O hacker, o cracker, o fraudador, ele quer o dado, é isso que ele quer. Ele não está preocupado de fato com eu vou fazer uma scale injection porque eu quero quebrar o software e tal. Normalmente ele quer o dado.
Ele não quer quebrar o software, ele quer o dado. O dado é o final dele. O software é só o meio. A API, o software é o meio que ele vai conseguir isso. Então o dado é que você tem que proteger. Então você vai aplicar criptografia de uma maneira geral, é a pergunta que eu tinha feito no começo, né? A tudo, a nada ou algumas coisas, não faz sentido você aplicar tudo, porque senão você vai aumentar muito o seu tamanho dos dados, né? O tráfego e tal, vai ficar inviável a internet, o mundo funcionar se tudo for criptografado. Na criptografia você tem essa troca, né? Você perde. Você quer muito seguro, você quer algo extremamente seguro, ou você precisa de velocidade. Então, às vezes você está transmitindo seguro, maravilha, só que o tempo que se leva para descriptografar é muito grande. Então, às vezes, se é para uma transação, sei lá, de mensageria, algo que que precise de velocidade, então você não pode ter uma criptografia complexa, né? Então você precisa utilizar uma mais simples. E até pelo tamanho dos bytes, né? Você tem um número 1 que você criptografa usando um algoritmo específico, ele vai virar um hash, né? Muito grande. Então, para trafegar isso, já vai ficar... Por si só, já vai ter mais bytes sendo transmitidos. Então, quando você escala isso, fica complicado. Então, se você vai usar uma criptografia simétrica, assimétrica, por que uma, por que a outra, é um assunto bem mais detalhado. A gente queria até, inclusive, trazer alguém de criptografia aqui para bater um papo com a gente sobre isso, para aprender um pouco mais sobre isso, porque eu confesso que criptografia, para mim, sempre foi, cara, utilizar um algoritmo. RSA, um SHA-256, enfim, e aplicar isso num método para criptografar uma informação ou outra. E aí, esse é um ponto importante. Que informações vocês acham que deveriam ser criptografadas? Né? Olhando para pega um e-commerce qualquer aí, vocês acham que informação de pagamento, dado do usuário, preço, nome do produto? Cara, acho que primeiro dado de pagamento ali, número de cartão. Até o Rodrigo aí. Foi o que eu falei, o Rodrigo aqui hoje vai ser minha referência, porque eu não conheço a porra. Então, mas pensando que vocês passaram por uma grande empresa aí de vendas aí, querendo ou não, empresa de vendas ali, acho que dados de cartões, acho que vocês deviam pegar bastante criptografado ali, dados pessoais. Engraçado que os dados do cartão lá não era criptografado não, ficava no log aberto no servidor. Porra. Log, não. Tá torcendo minhas histórias, Cássio, pelo amor de Deus, cara. Competir com história ruim é comigo mesmo. É interessante você pensar, né, de criptografia para e-commerce, por exemplo. E-commerce é um belo exemplo para isso. Então, você está trafegando dados do produto. Você quer mais que apareça mesmo os dados dos produtos, né? Agora, quando se trata de produto versus cliente, então, qual produto tal cliente comprou, sei lá, o que ele costuma comprar, qual é a periodicidade, ou os dados que ele está utilizando, para onde ele vai, por exemplo. Então, se você trabalha num e-commerce, sei lá, de viagem, então você tem informações muito sensíveis, que é o dia que a pessoa está viajando, para onde ele está viajando. Então, são informações que elas devem ser tratadas, inclusive, tá aí, agora a gente está apoiado pela lei aí, né, pelo LGPD, então, até dados mais voltados ao funcionário, você também tem que se preocupar, tem que tratar, tem que criptografar, para que caso haja um vazamento, aquele dado não é acessível. Então, você está mudando, como eu posso dizer, a complexidade de alguém obter essa informação, né? Às vezes você tem um vazamento de dados e aquele problema aconteceu. Então, para você se manter seguro, em um caso de vazamento de dados, beleza, vazou os dados? Vazou. Tá, as informações, elas estão de fácil acesso? O cara conseguiu pegar todos aqueles bytes lá, mas estão criptografados. Ele consegue descriptografar aquilo? Tipo, existe algum sistema, você está dando de mão beijada, né, algum sistema back-end, alguma coisa, a descriptografia disso? Ou não, ou o cara ele pegou aquele bruto e guardou. Que geralmente, isso modificou até um pouco como é feito... essas ameaças hackers, né? Essas ameaças, por exemplo, roubo de dados. Antigamente se via muito os hackers roubando as informações e vendendo as informações. Então, você tinha lá tabelas de CPF, tabela de salário, sei lá, informações. Depois, quando as empresas começaram a se preocupar mais com isso, então começou a diminuir, né, essa venda de dados. Então, o que os caras fazem é sequestro do servidor. Ele vai lá, pega seus dados, por mais que eles não entendam o que está acontecendo ali, eles vão fazer o drop da base
e vão deletar a sua base. Então, eu tenho os seus dados. Eu não sei ler os seus dados, mas eu tenho eles. Então, você quer? Então, eu te vendo de volta. Eles mudam o sistema de ataque justamente por conta disso, porque seus dados estão protegidos. Por mais que vaze, por mais que caia na mão de gente super competente para fazer isso, né, para tentar descriptografar, ainda é um problemão, porque matematicamente é possível o cara descriptografar, mas o tempo que ele vai levar para fazer isso não compensa para ele, né? Então a gente garante ali na criptografia. Boa, inclusive não é à toa que a gente vê nos filmes do Missão Impossível, por exemplo, né? Que o cara desarmar a bomba, armar a bomba, né? Precisa ser 2 caras ao mesmo tempo, cada um com um cartão de um lado da sala, apertando o botão, girando a chave, dando mortal para trás. Então, essa questão da segurança, né, da proteção a alguns recursos muito críticos, né, muito valiosos, ela é importante. E a criptografia é exatamente isso. Ela é algo crucial para a segurança, assim como ela é algo crucial para os próprios atacantes. Então, você falou agora, um exemplo de um ataque que o pessoal está usando beleza, eu não consigo ler os seus dados criptografados, mas você também não tem mais eles. Você quer de volta, você compra de mim, porque eu dropei sua base. E assim também os ransomwares, né? A maior praga virtual, né, do cybermundo aí de hoje em dia é o ransomware, que ele criptografa os seus dados com uma chave lá de 512 bits, você vai passar a sua vida inteira e nunca vai conseguir descriptografar aquilo. E você precisa pagar lá os bitcoins para poder ser enviado uma chave e tal. Então, o cara fala assim, cara, beleza, os seus dados nem são importantes para mim, caguei pros seus pornô, caguei porque você tem no seu site aí, no seu computador, as suas planilhas e tal, mas para você é importante, eu tenho certeza. Então eu vou criptografar tudo, se você quiser de volta, você paga para mim aqui X dólares ou X bitcoins e aí eu te devolvo os seus próprios dados. Então, imagina o terror que é isso, né, cara? Então, a criptografia ela é um negócio fantástico, mas ela é usada tanto pro bem quanto pro mal. Ou se você for um criminoso, pro bem, né? Porque é o seu trabalho. Enfim, é relativo. Mas o ponto é esse, né? Ela é usada pro bem e pro mal porque é um negócio muito poderoso. É uma ferramenta poderosa. Eu acho que o importante a gente ressaltar aqui é a importância, né, de se manter um padrão de criptografia, até porque para garantir que você vai usar ela durante o seu SDL ali, né? Então, para não deixar que você vá atrás disso ou que possa passar batido durante o desenvolvimento de uma aplicação X, então você já tem que ter isso, você já tem que ter definido, assim como você tem os seus requisitos de segurança definidos. Então, quando chegar naquela fase, você tem um checklist ou, sei lá, depende do seu processo, a forma de garantir que está sendo usado. Então o dado está sendo transmitido entre servidores? Tá, existe criptografia? Não existe. Por que não existe? Não foi definido antes? Não encontraram, sei lá, a biblioteca certa? Não acharam necessário? Então, é importantíssimo já ter definido isso, justamente para evitar todo esse problema que você teria de querer definir ali na hora, né? Você tocou num ponto legal que dá pra falar da proteção do dado em si. Então, eu não lembro de cabeça o ciclo lá, mas basicamente você protege o dado em 2 momentos. Ou quando ele tá em trânsito, ou quando ele tá em descanso. Trânsito cara, você tá transmitindo um dado de um lugar pro outro, consumindo de uma API, enviando pra uma API, baixando, enfim, transmitindo essa informação. Então ela tá em trânsito. E aí entra o SSL e outros tipos. Ou você tá criptografando o dado, ou protegendo o dado quando ele tá em descanso. Quer dizer que ele tá lá numa base de dados, quer dizer que ele tá num HD, em forma de arquivo. Quando o dado ele tá parado em algum lugar, de fato descansando, né? Porque o dado ele se movimenta muito na velocidade da luz, então ele precisa descansar de vez em quando. Importante. Ele fica com a perninha cansada, né? Segurança, tecnologia, DevSecOps. Como ele fica correndo no cabo de rede ali, ou no Wi-Fi é até pior, cara, porque é no ar, né? Então é mais difícil pra voar e tal, o dado cansa mais. Então quando o dado tá descansando, você precisa proteger ele, às vezes, que é lá no banco de dados. Então, na sua comunicação, um exemplo claro aí que o Rodrigo falou, tô transmitindo dado de um servidor pro outro, uma API, por exemplo, posso ter um man in the middle, um ataque muito famoso, posso ter vários ataques aqui nessa comunicação, um sniffer ou coisa do tipo, que se tá olhando para esse dado e ele tá descriptografado, cara, tá lá aberto o dado, né, perdeu, vazou, já era. Se ele tá criptografado, cara, tô tranquilo. Porque mesmo que eu tenha uma falha na minha infraestrutura, mesmo que eu tenha uma falha na proteção ponta a ponta, né, da minha criptografia, por exemplo, lá da comunicação do certificado, whatever, se tem uma falha ali, se o dado tá passando aberto, acabou. Mas se isso tá bem configurado, se isso tá bem implementado, o cara pode estar escutando isso na comunicação, mas ele não vai conseguir ler aquela informação. Ou
Aí a gente cai um pouquinho mais pro mundo que o pessoal talvez conheça um pouco mais. SQL Injection, Cross-Site Scripting, né, e coisas do tipo. O dado tá lá no banco de dados e o cara consegue chegar no banco de dados através da aplicação, através da API, whatever. E ele chegou no dado. Tá criptografado, cara. Pode chegar no dado que você quiser, não me interessa. Tá criptografado, você não vai conseguir fazer nada. Agora, você tá lá com a cara aberta o dado, então você vai ter outro problema também, porque, né, vazou. Então, o ponto é, a criptografia, ela é não sei se é correto dizer isso, mas ela é quase que o último recurso de proteção. Né, pegando num ciclo de ataque, né, o cara passou na sua aplicação, ele passou no seu Firewall, passou no seu Web Application Firewall, chegou na sua rede, ele chegou lá no seu banco, ou seja, já falhou no Firewall, já falhou no Off, Ação, né? Você já falhou em vários pontos. Exatamente, você já falhou em vários pontos, então a criptografia é o último que vai te salvar ali, né? Você tocou num ponto interessante sobre o cara conseguir chegar nos seus dados, né? Então, antigamente não se pensava nisso, então, quem que vai acessar meu servidor para pegar meus dados? Então, colocava tudo lá. Depois começou a ser utilizado algum tipo de criptografia. Então, o cara ia lá, pegava os dados e descriptografava, porque a segurança era fraca. E daí eles melhoravam isso daí. Eles usaram outro tipo de algoritmo para armazenar os dados. E daí os malditos trouxeram uma outra forma de tirar isso, que é os hash tables lá, já viu? Você vai Rainbow Tables, né? Rainbow Tables. O que o cara faz? Ele não sabe como que ele vai descriptografar, e é muito custoso para ele descriptografar aquilo. Achar a chave, né? Ele sai criptografando tudo que eles acham que seria interessante, e depois ele só compara. Ele não sabe qual que é a sua chave, mas ele compara. Eu tenho uma igual a sua? Tenho. Aquilo ali vira um índice, né, pra ele. Então, eu tenho igual a sua? Tenho. Então o que eu criptografei que ele virou isso daqui? Admin. Não, isso aí é o hash tables mesmo. Rainbow Table é quando você tem uma série de palavras, de combinações pra fazer brute force de senha. Esse é o Rainbow Table. E daí ele vai lendo aquilo e vai arregaçando. Isso que você falou é os hash tables mesmo. Cara, então, olha o nível do bagulho, né? É muito interessante isso. Cara. Não, os caras são... Por isso que quando o Marcos diz lá, o camarada lá do trampo, ele fez a própria criptografia. Cara, enquanto o cara tá indo desenvolvendo a criptografia, mano, os caras já atropelou tudo, já resolveu, já criaram melhor, já resolveram de novo. Então, é muito avançado isso. Realmente, geralmente quem cria a criptografia não são nem cientistas da computação, são matemáticos mesmo. Os caras vivem para isso, eles criam, eles tentam trazer de uma forma... mais segura, né? Sim. Inclusive, trazendo um pouquinho para o cenário mais real do pessoal do STL, eu acho que é legal, se você estiver no seu ciclo de desenvolvimento, e aí pegar um exemplo aqui do trabalho aqui hoje, né, aqui na Polônia. Aqui a gente tem uma série de requisitos de segurança para cada software que é desenvolvido, para cada versão do mesmo software, inclusive. E dentro desses requisitos você tem lá, por exemplo, tá? Para aplicação ela tem que ter um log de auditoria. Então, para cada criação de usuário que tiver, por exemplo, tem que ter um log. Foi criado o usuário Rodrigo, foi criado o usuário Cássio. Apagou o usuário, foi apagado o usuário Cássio, pelo usuário admin, pelo usuário Rodrigo. Você tem lá um log. Esse log de auditoria, ele é crítico para o negócio. Então, tem lá um requisito que o log de auditoria tem que ser armazenado de forma segura. O forma segura, tem um outro requisito lá que diz, definir padrões de criptografia seguindo esses aqui. Aí tem uma listinha lá de padrões de criptografia que devem ser seguidas. Ou seja, tem um requisito que você tem que ter um log de auditoria e esse log tem que estar criptografado e protegido. Porque se o cara fez uma manipulação, né? Cara, eu fui lá e apaguei o usuário de mim. Eu não quero que seja descoberto. Né? Então, manipular o log é parte de esconder o meu rastro, né? O antiforense. Então, se o log está criptografado, eu também estou protegendo a minha própria integridade da empresa, né? Do produto, para garantir que uma forense, uma investigação vai ser bem feita caso necessário. Então, é um dos exemplos, né, de como você pode aplicar a criptografia no seu ciclo de desenvolvimento. Então, lá atrás, né, nos episódios que a gente falou lá de threat modeling, requisitos de segurança, pense nisso. Quais dos seus requisitos funcionais demandam de proteção ao dado em si? Uma coisa é você proteger a aplicação, proteger a comunicação. Qual dado precisa ser protegido? Você tem os seus requisitos já. Você sabe se você vai trafegar dado pessoal, dado sensível. O Rodrigo deu um exemplo da viagem, né? Eu sempre dou exemplo, cara. Eu viajo muito, né? Viajo muito assim, na viagem mesmo. E para quem assistiu Mr. Robot, sabe o nível que pode ser o mundo político e cybercriminoso. E eu sempre brinco com o negócio do iFood, né? Nada a ver com o iFood em si, mas imagina que eu quero matar alguém.
e eu pego o histórico de pedido do iFood de uma pessoa, por exemplo, eu sei os hábitos alimentares daquela pessoa. Ou de qualquer outro aplicativo, né? Então, se eu sei o hábito alimentar daquele cara, eu posso envenenar ele. Eu posso interceptar o integrador, pegar lá o pedido do cara de alguma forma, entregar na casa dele, e o cara tem alergia a X coisa. Eu boto lá o ingrediente que ele tem alergia, por exemplo. Né? Ou algum veneno, enfim. Então, às vezes o dado sensível a gente foca muito no pagamento, no CPF e tal, e sim, são dados pessoais, mas dependendo do negócio em si, só o histórico do cara ali, por exemplo, o histórico alimentar pode ser inofensivo, ao mesmo tempo ele pode ser uma bomba para quem quer fazer o mal. Então, vale você analisar isso no seu ciclo de desenvolvimento, né? Lá em requisito e tudo mais, falar, cara, opa, isso aqui então tem que ser protegido. E o Rodrigo deu o exemplo da viagem, né? Cara, em geral, para onde eu tô indo, o dia que eu tô indo, ok. Mas se eu sou um executivo, né? Essa informação tem que estar preventiva, tem que estar protegida, né? Eu posso ser alvo de um ataque, posso ser alvo de terrorismo, sei lá. Então, é estritamente necessário que se pense sobre a proteção do dado no ciclo de desenvolvimento. Para que quando você pensar sobre a proteção de dados, você vai ter várias camadas de proteção, uma delas é a criptografia. Então, sabendo qual dado você precisa proteger, vai te ajudar a guiar melhor qual criptografia escolher. E aí você não escolhe a dedo, né, aponta pro céu e descobre. Você vai falar com alguém de segurança, vai falar com alguém que conhece sobre isso, para falar, cara, você precisa para isso aqui, você precisa de uma criptografia simétrica ou assimétrica, você precisa usar 512 bits, 256 bits, sei lá quantos bits, enfim. É por isso que durante seu thread modeling ali, existe um passo específico para você identificar seus ativos. Então, o que é seu ativo? O que é o seu bem nesse sistema? Então, geralmente é o dado que você está armazenando. Então, o que você guarda de tão valioso ali do cliente? Então, você tem que ser o primeiro a identificar, já que é você que já está definindo o negócio, então você já tem que identificar o que é o ativo. Porque provavelmente aquilo é o alvo do atacante. Então, se você está transmitindo dados de acesso, se você está transmitindo informação, ou, como o Cássio falou, se você está transmitindo informações do que o cara está comendo, ou quando ele recebe, que os caras estão rindo aí. Os caras tá gravando, o outro conversando no chat aqui, vira uma putaria. Marcos, você tem... É isso que eu quero saber, você tem dado ou não tem? Precisa ser criptografado os seus dados? Cara, eu não sei usar criptografia, já falei pra vocês. Eu só pego o método, dou um get ali, uso um MD5 da vida, um SHA-256 e foda-se, tá ligado? Eu nunca esqueço quando eu desenvolvi, eu lembro que tinha uma classe no .NET, ela chamava Ringjandel, um negócio assim. Mano, era isso, ponto cripto. Aí passava string e voltava criptografado e aí tinha o decrypto. Acabou, mano. Sei lá se tava certo, se tava errado, se é possível hackear, não é possível hackear. Eu tô igual você, velho. Eu não sei usar essa porra, não. Estudar. Você falou do quê? Do SHA-256 e o quê? E o MD5. SHA-256, MD5. Os dois é criptografia. Eles são... É verdade. Então... Você está encodando suas informações. É só então, muito falando. Eu não sei usar, mano. Eu tô falando sério. MD5 é técnica de hashing, né? É só um hashzinho. Mas eu tô falando, eu não sei usar. Ou para você encurtar a sua informação, você traz, encurta, ou para você, como posso dizer, padronizar o tipo de informação que você está utilizando. Então, tem gente que usa aquele... Puta, eu esqueci qual... Mas, assim, cada país usa um padrão de letras, por exemplo. Então, se você está mandando letras japonesas, às vezes seu sistema não está reconhecendo. Então, para fazer reconhecer, você encoda ele, porque é uma coisa só, todo mundo recebe da mesma forma. Aí você consegue transmitir para qualquer sistema. Na verdade, criptografia mesmo, de verdade, para deixar assim, mano, protegidíssimo, é base 64. DevSecOps. Cara, no início dessa conversa eu falei, minha referência é o Rodrigo, porque eu não manjo de criptografia. Só uso o método ali e foda-se, é isso. Use base 64, amiguinho, é super seguro, confia. Super seguro. Confia no pai. Isso daí é até interessante, porque o cara bate o olho, base 64, por exemplo. O char também, o cara bate, ele sabe o que é. Você sabe o que é. A base 64, vai lá e pum. Mas o MD5 também. De certo modo, o MD5 tem um padrãozinho ali, né? Mas a grande vantagem, né, do MD5 é que você não consegue reverter ele. Você só consegue... É um one way, né? Só vai pra frente. E é um exemplo de uma boa prática de armazenar senhas, por exemplo. Você não pode pegar, tá no banco e reverter. O certo é que você pega a senha do usuário, faça o hash dela e compare com o que você tem salvo, né? Esse é meio que um padrão. Inclusive,
pegando esse ponto aí, tem se você procurar como é que o Facebook armazena a nossa senha na base de dados dele, tem lá um diagramazinho, se você procurar no Google Images tem um diagrama. Eles usam o Bcrypt. Mas basicamente ele encripta o encriptado que foi encriptado e vira criptografia que foi encriptado. Mano. Que Tipo, porra é essa, cara? várias idas. É como se você está pintando sua parede. Você faz a primeira mão, segunda mão, terceira mão. É mais ou menos isso. Eles usam modificadores. Então, imagine que você tem né? O salt para cada um. Isso. Imagine assim, que quando você pede para um site lá recuperar sua senha e ele te envia a senha, mano, sai fora desse site. Nem use mais. Manda por e-mail ainda, né? Não estão encriptando. Ou, se eles estão encriptando, eles também têm a chave ou um sistema pronto para descriptografar. Então, nesse caso aí que você falou do Facebook, ou num site seguro, você enviou a senha e se você perdeu, o cara falou, cara, você perdeu? Problema seu, não vou te devolver. O que eu posso fazer eu te dou uma outra chance para você criar uma outra. Aí ele vai lá e você cria uma outra senha. Aí, por quê? Porque você pode ter colocado exatamente a mesma senha. A criptografia que vai para lá vai ser diferente. Então, se você fizer de novo, ele vai ter um salt, ele vai ter um outro modificador. Randômico, normalmente bem randomizado, né? Que vai garantir que aquela senha, ela não... ninguém consiga descriptografar ela fácil. Então, por isso que o cara não vai te devolver a senha, sua senha é essa daqui. Ele não sabe, não tem como saber mesmo. Eles não sabem. Aí sim... Você imagina que seus dados estão seguros ali, né? Inclusive, uma das né, grandes vulnerabilidades que são encontradas em SASTs é a fraca randomização. Então, às vezes a galera tá usando ali um randomizador para gerar um número aleatório, alguma coisa assim, mas o algoritmo daquela lib, por exemplo, ele é fraco o suficiente para que possa ser preditivo. Então, cara, você pede um número de 0 a 100 randômico, com base no anterior gerado, por exemplo, dá para prever qual vai ser o próximo, saca? Tem umas falhas assim dos algoritmos. Eu tô falando bem de forma teórica e macro, com base nas leituras e estudos que eu tenho, mas obviamente eu não tenho profundidade técnica nisso. Só de randomização existe 1 milhão de artigos, Sim. de livro, porque é isso que você falou, você consegue prever, ele não é randômico. Inclusive dependendo de como for a sua semente, né? Você vai lá o seed e fala, cara, essa é a minha semente. Se ela já não for randômica por si só, a maioria dos algoritmos já são problemáticos, né? Vamos dizer assim. Então, cara, isso é muito fantástico, né? É muito foda. Aí tem algoritmo que leva em consideração fatores externos, tipo um algoritmo... O processamento, dados do processador, tempo do processador, data e hora, uma série de coisas. Né? O que ele tá fazendo? Ele tá trazendo mais parâmetros para complicar mais. Sim. Só que assim, ainda é rastreável. Pode deixar de uma forma mais, tipo... Difícil. Mas imagine assim, ó, que depende do clock do processador e... sei lá, depende da máquina. Então fala, mano, minha máquina tem que ser igualzinha, minha memória RAM, meu processador, tudo tem que ser igualzinho. Puta, vai ser difícil. Mas só não. Se o cara que tá criando a chave tá num notebook que é padrão na empresa e o outro tem um notebook que é igual. Já tá perto. Ele já tem a mesma coisa ali. Então, inclusive, eu vi caramba, você tava falando agora lá dos hackers, da conferência hacker que tava tendo? RSA. RSA ou... Black Hat, Defcon. A Defcon, quer dizer... B-Sides. Os caras fazendo engenharia reversa em caça-níquel pra conseguir ficar ganhando, tá ligado? Então, o que os caras fizeram? Eles compraram uma máquina igual e daí começaram a fazer engenharia reversa. E daí eles caíram nesse algoritmo de randômico. E daí quando eles ficaram, puta, vai ser impossível quebrar e tal. E daí eles começaram a fazer engenharia reversa e descobriram como ele fazia, como era gerado esse código randômico. Então dependia do clock, umas coisinhas bem básicas, assim. E daí ele conseguiu reproduzir. E os caras iam pra Las Vegas e ficavam batendo só naquelas máquinas, porque ele sincronizava um aparelhinho que ele tinha, ele ia dar um clique e sincronizava. E o aparelhinho dele falava pra ele quando que ele tinha que apertar de novo o bagulho. Ele ia lá, apertava. Inclusive, tema bem polêmico são as urnas eletrônicas, né? Que tá aí um dispositivo que todo mundo conhece, tem criptografia, porque os dados têm que estar muito protegidos, e já foram vários testes aí que a randomização dos votos não é tão randômica assim, né?
Mas enfim, só pra pimentar um pouquinho o episódio. Só pra alimentar mais um pouco, na B-Sides já teve o torneio lá pra hackear a urna eletrônica, hein? Fica Teve claro. isso? Eu não lembro desse. Teve eventozinho lá, no hacking da urna. Eu tenho um pensamento polêmico desse negócio aí. Eu acho que assim, a urna em si, ela é segura. O hardware dela, o processo dela de computar os votos e tudo mais. Até porque ela é bem... Ela passa por auditoria e auditoria pública. Assim. Então, sempre, acho que, não sei se é todo ano, mas sempre tem concurso aberto, né? O pessoal ir lá, hackear e tal. Inclusive, um dos... Com uma série de limitações, mas sim, tem. O fonte tá aberto, né? Você consegue pegar o fonte, né? Inclusive, teve um dos colaboradores lá, né, na empresa que participou desse último aí. Só que assim, beleza, sua máquina tá... É o que a gente tá falando dos dados ali, né? É como se fosse a criptografia, a urna eletrônica. Então, ele tá criptografado, os dados estão ali. Mas o que acontece por trás? Tipo, será que os dados que estão chegando lá para computar são os mesmos que saiu daqui da onde? Tipo, será que o cara não tirou um pendrive e colocou? Tipo, esse tipo de coisa. Então, é muito mais fácil você quebrar outros processos do que esse. Então, para o cara chegar e quebrar a urna, é porque tudo já está perfeito, né? Já, tipo, é igual a gente está falando de criptografia. Para o cara quebrar a criptografia, cara, ele já teve que passar por tudo. Para ele conseguir seus dados, para tentar criptografar, ele já teve que passar por tudo. Então, sei lá. Pode falar, desculpa, eu te interrompi. É tipo o RIP Special. Para o cara pegar os dados do servidor, ele já teve que ter acesso. Ele ter acesso, sei lá, ele tem que ter como admin. Então ele saiu escalando privilégio, sei lá, ou fisicamente. Então, várias coisas já falharam para chegar nesse ponto, né? De você ter que confiar aqui. E é aquela história do contexto também, né? Então, por exemplo, você deu o exemplo falando da urna eletrônica, né? Cara, a urna eletrônica ela é offline, então ninguém vai hackear remoto, ninguém vai fazer um DDoS e tal. Cara, quem vai hackear? Alguém que tá ali fazendo voto na hora. E ela nem tem tempo para isso. Né, cara, passou 2, 3 minutos, às vezes não terminou o voto, o mesário vem, e aí, tá tudo bem, né, alguma coisa do tipo. Então tem toda uma proteção com relação a isso. Então o dado, aí sim faz sentido, cara, o dado é sigiloso, porque é o voto, né, tem a ver com toda a parte democrática, política e tal. Então depois dali o dado tem que estar garantido que aquele dado é protegido. Agora o teu e-commerce, tua API que tá pública na internet, expondo dados de funcionário, de cliente, de pagamento, cara, qualquer um vai lá e faz um crawl e acessa essa porra, então... tem que estar muito bem protegido com outras camadas, além também, né, da criptografia para alguns dados, porque, como a gente falou, criptografar tudo é inviável, né, não faz sentido. Inclusive, quando eu fazia forense, eu tive um caso que eu precisei fazer análise e a máquina estava criptografada. Eu larguei forense, né, enfim, não fui adiante. Terminei o meu... Eu digo assim... Funcionou, né? Cara, foda-se, peguei a máquina criptografada, tô indo embora dessa caralho aqui. Quero fazer mais, foda-se. Não, eu queria dizer assim, eu larguei os estudos de forense, terminei meu curso, tá, mas não fui adiante, mas os meninos falaram que tem mais uns jeitos aí, tem umas paradas tenebrosas aí que é possível. Mas na época, cara, máquina criptografada, você tem que dar sorte de chegar numa busca e apreensão, por exemplo, a máquina tá ligada, porque ela já tá criptografada, a chave de criptografia tá na memória, por exemplo, você consegue pegar e tal. Tem algumas técnicas forenses que você consegue fazer isso, apesar de ser bem difícil. Mas hoje em dia tem umas técnicas aí, tanto para descriptografar, assim como para criptografar ainda mais, né, e tornar mais difícil as próprias análises. Tudo mais. É legal você falar disso, porque isso mostra a importância da criptografia. Sim. Então, ela é o último recurso e ela é válida, ela funciona. Então... Na verdade, não é o último recurso, né? Pra quem é de segurança, né? Roots, o último recurso é meter o disco no micro-ondas, né? Ali acabou. Tacar foguinho nele ali, ó, deixa ele pocar. Porque a própria criptografia, cara, que seja hoje ou amanhã, vai ser quebrada. Até os caras falam da computação quântica, porque aí vai matar toda a criptografia, né? Cara, lembra daquela série do... Você que falou dela, Cássio? Mr. Robot. Não, do Vale do Silício, Silicon Valley? E Silicon Valley? O cara criou a porra do algoritmo de IA que foi ficando inteligente, que descriptografou o Tesla em 2 horas. É verdade. Então, obviamente é fictício lá, mas... É fictício, óbvio, mas é um exemplo que pode chegar. Mas né? assim, voltando a esse ponto, né? O último recurso mesmo, cara, se você destrói o dado.
Dependendo do dado, obviamente. Vai apagar a sua empresa porque você está sendo hackeado. Bom, a opção é sua, né? Há quem tira da tomada, tira da rede, enfim. Mas o último recurso é esse. Então a criptografia, cara, é uma parada muito séria. Acho que, como a gente falou, né? Já chegando no fim do episódio aqui, a gente não tem profundidade técnica, mas o ponto aqui é: utilize, leia sobre, aplique no seu ciclo de desenvolvimento. Entenda qual dado você precisa proteger, quando você precisa proteger, por que você precisa proteger aquilo. De que forma, é nada, de que forma. A criptografia vai te atender. Aqui onde eu tô, a gente tem hardware, a gente desenvolve hardware. Então, muito dos hardwares vai com certificado embutido. Então, você tem um certificado com a chave privada e aí é disponibilizada a chave pública para o cliente, por exemplo, para ele poder acessar o dispositivo. Então, tem uma série de fatores de segurança com criptografia que devem ser aplicados, que podem ser aplicados, depende de vários contextos. Mas o que a gente quer destacar no episódio de hoje é: busque mais sobre isso, assim como a gente precisa aprender muito mais sobre isso no detalhe. É uma área, a criptografia por si só é uma área, é uma ciência, né, de estudar e de ir em profundidade. Mas no seu SDL, aplique, leia, entenda, defina seus requisitos, conheça os seus dados, né? Você está mapeando o seu sistema, está criando ali um sistema, você tem que saber que dados você vai trafegar, qual é o objetivo desse sistema, então você vai entender o que você precisa proteger ou não, por que faz sentido proteger ou não. Acho que foi o objetivo do episódio de hoje, né? Eu sei lá, acho que eu encerrei. Vocês queriam falar mais alguma coisa aí? Eu te cortei de novo, né, Rodrigo? Não. Acabou o meu conhecimento técnico. Esgotou. O Rodrigo tá até E aí, vermelho, cara. E o Marcos? Cara, Marcos tá criptografado hoje. Eu tô criptografado, eu falei desde o começo, é um assunto que eu não manjo, prefiro não falar besteira do que sair falando qualquer merda por aí e não disseminar certo o que a gente quer disseminar essa cultura de segurança. Então preferi me ausentar um pouco aí e falar só umas besteirinhas de vez em quando. Detalhe, né? Não vai cair no problema também de criptografar o bagulho com o melhor algoritmo do planeta e deixar a chave de criptografia junto, né? Com a parada, né? Tipo, do lado, né? Readme, né? Tá aqui. Acho que vale lembrar também, né, pra acabar, é que às vezes você não precisa se preocupar tanto com o tipo de criptografia em si. Às vezes a tecnologia que você está utilizando, ela já tem formas disso, né? Ela já tem padrões que já garante isso. Então, o Cássio já tinha falado de framework, por exemplo. Às vezes você está usando um framework que usar o método correto para aquilo, por exemplo, transmitir um dado sensível, às vezes você já tem naquele framework algum tipo de API, alguma coisa que garanta isso, ele já vai criptografar. Então, buscar quais as boas práticas para aquele framework. Ou, sei lá, o tipo de desenvolvimento que você está seguindo. Preciso expor uma API e entre servidores. Cara, HTTPS, por exemplo, o protocolo ele já garante a criptografia. Então, já está lá, já está embutido. Então, a ideia é, pense, você tem que ter, você tem que pensar, você tem que estar com a cabeça sempre aberta para, cara, o meu ativo, ele está exposto, ou a criptografia dela é fraca, ela é suficiente para isso, a informação que eu estou transmitindo aqui, vale a pena um cara gastar servidores aí para uma semana para conseguir descriptografar isso? Tem tudo isso, né? Então tem que pensar, tem que ter essa preocupação. Acho que o episódio de hoje serviu para isso, né? Para alertar. Cara, você tem que ter essa preocupação, esse alerta. Toda a série do SDL, né, do SDL, né? Toda a série do SDL é isso, né? Você tem que pensar nisso, tem que pensar nisso, tem que pensar nisso. Estamos no 6º episódio aqui. Faltam 6, né? Estamos na metade, chegamos na metade da série já, faltam mais 6. Tem um episódio fantástico vindo por aí, né? Vocês não perdem por esperar. Acho que todos os episódios até aqui foram muito bons. Mas enfim, é isso, acabou. Marcos, quer dar recadinho aí? Cara, tem recadinho aí. Quem estiver escutando a gente na plataforma de áudio aí para clicar no coraçãozinho ou no botão seguir ali para ajudar a crescer a comunidade aí das plataformas. YouTube aí, quem estiver no YouTube, deixa lá o comentáriozinho pra gente. É sempre bom ler o que o pessoal escreve. Compartilhar também, bem importante. Dá o like pra gente poder ficar em alta ali, pros amiguinhos poderem enxergar ali, ver a carinha do Cássio ali feia pra caceta no YouTube. Tem o link também pro canal do Telegram, você tá sempre informado ali das novidades, algumas notícias, algumas coisas interessantes. Temos também o Discord, importante, o Discord ali, a comunidade tá crescendo, o pessoal fala bastante, recomendo entrar lá, tá bem interessante. E o link do Facebook ali, que a gente começou faz pouco tempo, mas tá lá e tá sendo legal também. Acho que eu só acrescentaria, eu mudaria um pouco esse para ganhar visibilidade. A
a importância do papel que a gente está fazendo aqui Não, é disseminar a cultura de segurança, cara. mais desenvolvedores vão escutar. E Eu quero seguidor. Eu aprendi que na vida é importante não é amigo, não é vitória, não é amor, é seguidores. Ô, e deixa eu falar, vamos seguir o Cássio no Instagram lá pra bater 2K, né, Cássio? Eu quero seguidores. Então, vamos pro Instagram também. me siga aí 3 horas da manhã com Na vida não importa disseminar conhecimento, o que importa é seguidor. Siga a gente, só segue a gente. Só segue, cara. Não importa que eu quero salário, eu quero permuta também. Então, segue a gente aí, vai. Pô, mas negócio importante, ontem antes de ontem rolou aí no Twitter uma hashtag lá, bolhadev, uma parada assim. Todo ano tem essa parada, eu sempre esqueço. E a gente foi mencionado por uma galera, cara. Ó, o pessoal aqui escuta, recomendaram o podcast e tal. Meu, muito legal ser lembrado aí pela galera, começar a aparecer na comunidade como referência. Acho que é o que o Rodrigo falou, né? É parte do que a gente tá fazendo aqui, é literalmente, cara, alcançar as pessoas com essa voz de segurança, para que as pessoas comecem a preocupar mais com segurança, especialmente quem cria software. Porque software controla a nossa vida hoje. Né? Parem para analisar que software está ao redor de tudo. Então o que a gente fala aqui é pra gente que tenha uma comunidade, literalmente uma sociedade mais segura, cada vez mais protegida, né? Enfim. Porque do outro lado, essa conta do banco aí, é o carinha que tá aí do outro lado aí ouvindo, é ele que tá protegendo sua conta, ele que tá desenvolvendo. Então, depois não tem como reclamar, né? Cara, ninguém fala sobre segurança aqui, ninguém se preocupa com isso, tá aí, tá preocupado. Inclusive, quando eu dava aula, isso aconteceu comigo. Eu dava aula teve uma época que eu dei aula de desenvolvimento de algoritmo para avião. E aí, curiosidade do dia. O primeiro avião que foram testar meu algoritmo, mano, lotou o avião, um monte de professores, alunos e tal. E aí eu lembro que eu cheguei assim, o pessoal falou assim, cara, você que ensinou essa galera e tal, né? Eu falei, foi. Cara, todo mundo começou a sair do avião desesperado. Falou, mano, esse cara é louco, os alunos que fizeram o bagulho do avião e tal, vai cair essa porra, não sei o quê. E eu fui o único que fiquei sentado. Aí um chegou pra mim e falou, cara, por que você ficou aqui? Eu falei, cara, que se meus alunos fizerem isso aqui mesmo, o avião não vai nem subir. Vai nem andar, vai nem acelerar o motor. Maldito. Bom, é com essa história infame de hoje que a gente encerra o episódio. Não, você falou que tinha novidade aí hoje. Eu falei? Antes do episódio começar, você falou, tem uma novidade muito importante. Vixe. Algum convidado aí, sei lá. Tem. Cara, não posso dar spoiler, né? Guarda. Não posso dar spoiler. Eu posso falar, nós estamos no 6, né? É no 8, eu acho. 9. É o 9? É o 9, opa. Episódio 9. Então, episódio 9 tem convidado. Cara, vou dar um spoiler, vai. Internacional. Boa. Internacional. Pode dar outro spoiler? Engenharia. Não, PhD. PhD. Então. Ponto. Boa. Muito bom. Acabou o spoiler aí. É isso. O que é PhD? Vou procurar aqui. Pessoal, valeu. A gente se vê na semana que vem. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. E Rodrigo Balbino. Beijos. Tchau. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.